Bom dia novamente. Voltando para mais uma aula, né? E desculpem o atraso, né? Como falei antes, teve a falta de energia, então a gente está suscetível, eu acho, não sei como é que se fala isso, a essa falta de estrutura, né? Bom, então vamos lá. Hoje também a gente tem resolução de exercícios, e a resolução de exercício está a ver com o simulado 5 lá do Moodle lá, tá? Então tá aqui o simulado 5, né? Esse simulado parece ser um pouco mais interessante. Você não se atrasa, o tempo que se adianta é ótimo. Ótimo, vocês são foda. Vamos colocar aqui, vamos voltar aqui para o Moodle. Ele fala que para determinar o domínio, as raízes e a assíntota da função. A função é 1 mais o log, né, de 3, na base 3, né, de x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre x ao quadrado menos 9. Bom, a primeira coisa que você vai olhar aqui será que 3 ou menos 3 seria a raiz aqui em cima? Porque você tem a expressão que é x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Se eu colocar isso aqui como da forma fatorada, acho que tem alguém entrando aqui, só um momento. Tem. Se eu colocar isso aqui da forma fatorada, né, todo mundo consegue entender que isso aqui é a mesma coisa de ser x menos 1, x menos 3? Ó, porque menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 1 vezes menos 3 é 3. Todo mundo entende isso? Tá claro para todo mundo? Tá? Eu tô só colocando essa parte na forma fatorada. Se eu for olhar a outra parte aqui, que é x ao quadrado menos 9, isso aqui é a mesma coisa de ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, isso aqui é a menos b, né, vezes a mais b. A menos b seria, então, x menos 3 vezes x mais 3. Tá? Vamos tentar colocar essa questão em outro canto, né? Vou apagar aqui para a gente poder ter mais espaço. É essa daqui, né? Então, deixa eu pegar aqui. Ai, 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 ai. Aqui a questão, né? Pronto. Vamos lá, vamos tentar escrever aqui. Ó. Você tem que f de x é igual a log de 3, né? Dessa parte aqui, todinha aqui, dessa expressão todinha. Eu quero primeiro resolver a expressão, ver o que é que acontece com essa expressão, simplificar o máximo possível, para depois a gente partir para a análise. Então, você tem x ao quadrado menos 4x mais 3, certo? Você vai simplificar essa expressão. Obviamente, isso aqui vai ficar x menos 1, x menos 3. A gente já explicou por quê já, né? Se você somar menos 1 com menos 3, isso aqui dá menos 4. E o produto de menos 1 com menos 3, isso aqui dá 3. E x ao quadrado menos 9, né? É fácil entender que isso é x menos 3 vezes x mais 3. Bom, pessoal, só estou usando meu nome disso aqui, fatoração. Isso aqui é também a fatoração, né? Eu acho que é. Né? Que você teria a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é construído como sendo a menos b vezes a mais b. Tudo bem para vocês até aí? Então, ó, eu tenho ali uma expressão que você está dividindo, ó, 4x mais 3, dividido por x ao quadrado menos 9. É isso que eu tenho ali. Só que quando você vai dividir esses dois caras, na realidade, você está dividindo essa expressão por essa expressão, né? E a divisão dessas duas expressões tem esse termo aqui, ó, que está nas duas expressões. Logo, isso aqui eu posso dizer que isso é quem? X menos 1 sobre x mais 3. Interessante, né?
Então, ali a tua função vai ficar em uma coisa do tipo 1 mais log, né? A base é 3, de quem? X menos 1 sobre x mais 3. Vou colocar o parênteses aqui do mesmo jeito. Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo? Ficou tranquilo? Sim. Ótimo. Então, aí agora vamos lá, vamos estudar o que é que acontece. Ele pede para estudar o domínio, certo? Primeira coisa que ele pede é para estudar o domínio. Então, quando ele fala para estudar o domínio, o que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui quais os valores de x são aceitáveis para que exista a f de x, tá? Então, quais os valores de x que é aceitável para que exista a f de x? Bom, primeiro, x não pode ser menos 3. Por que que x tem que ser diferente de menos 3? Porque aqui embaixo ficaria menos 3, né? Então, você não pode ter uma divisão por zero, certo? Então, ficaria x menos 1 dividido por zero. Aí não teria como fazer isso. Então, x tem que ser diferente de menos 3. Segundo, aí entra a propriedade de logaritmo, né? Existe logaritmo de zero? Numa base A qualquer? Né? Certo? É óbvio que não, né? Porque se você levar, por exemplo, se isso aqui for igual a x, você teria zero igual a elevado a x. Certo? Para qualquer valor de x que você anotar, isso aqui, esse resultado é diferente de zero. O log, então, nunca vai assumir o valor zero, né? Você não vai ter o log de zero numa base qualquer, tá? Então, essa parte aqui tem que ser o quê? Diferente de zero. Por quê? Porque não existe, não tem como dar esse resultado aqui sendo igual a zero, certo? Então, aí vem a condição de logaritmo, que seria x menos 1 sobre x mais 3, diferente de zero. É fácil entender que isso aqui é a mesma coisa de ser x menos 1 diferente de zero. Porque você passa esse cara que está dividindo para o outro lado, vai multiplicando, né? E qualquer coisa vezes zero é zero, certo? Daqui você tira, então, que x é diferente de 1. Então, o x é diferente de 3 e x é diferente de 1. Por qualquer outro valor, ele aceita, certo? Então, o domínio, quem é o domínio da tua função? X pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 3 e x é diferente de 1. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Entendi. Entendi. Entendeu, né? Que ótimo, cara. Vocês são foda. Né? A outra parte que ele pede são as raízes. Certo? Toda vida que a gente fala de raiz, raiz é a suposição que a f de x é igual a zero. Certo? São os pontos onde a f de x é igual a zero. Aí o que você vai fazer? Vai colocar 0, 1, mais o log, na base 3 de quem? De x menos 1 sobre x mais 3, né? Aí esse 1 passa para o outro lado, vira menos 1. Aí você vai ter menos 1 igual ao log, na base 3 de quem? X menos 1 sobre x mais 3, né? Para resolver o logaritmo, a base passa para o outro lado, né? E vira uma exponencial. Então, você teria aqui 3 elevado a menos 1 igual a x menos 1 sobre x mais 3, né? Aí, 3 a menos 1, isso aqui é a mesma coisa de ser 1/3, não é isso? Então, você teria 1/3 igual a x menos 1 sobre x mais 3. Todo mundo entende que isso aqui é a mesma coisa de ser 3 a menos 1, né? Aí você passa esse cara multiplicando, esse cara vem para cá também multiplicando. Então, você teria x mais 3 igual a 3 vezes x e a 3 vezes menos 1, que seria menos 3. Todo mundo entende isso? Tá claro? Tá, né? Espero que sim. Repete essa parte, por favor. Mas não. Vamos lá, ó. Se a gente pegar esse cara, ó, tá multiplicando esse cara tá multiplicando esse. Você tá fazendo a multiplicação em cruz, né? Aí 1 vezes x é x, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes x é 3x, 3 vezes menos 1 é menos 3. Tranquilo? Tranquilo. Pronto, né? Aí, ó, tudo que é de variável eu vou deixar de um lado, tudo que é de número eu vou deixar do outro, tá? Você tem 3x de um lado,
esse daqui está do outro, ele vai para esse lado negativo, né? Isso aqui vai ser igual. Ó, aí eu deixei esse 3x aqui. Eu não mexi nesse 3x aqui, eu estou mexendo agora nessa cara aqui, ó. Estou botando esse cara para o outro lado. Então ficaria, o outro lado já tem um 3. Esse daqui está negativo, vai para o outro lado positivo, mais 3. Então você teria 2x igual a 6. Logo, x é igual a 3. Vocês entenderam isso aqui, não? Tem alguém entrando, eu acho. Só um momento. Professor, volta uma página tirar print. Volto uma página para tirar o print aqui, né? Agora a próxima. Aqui? Ou a outra, anterior? Sim. Aqui mesmo? Ou é a anterior? Essa daqui? Pronto. Não, essa eu já tirei. Ah, então pronto. Obrigada. De nada. O que mais aqui que eu ia fazer? Assim, determinei as raízes já. Tá aqui a raiz. A raiz é 3. Só tem uma raiz. Então, a raiz que a gente encontrou, qual foi? Né? A raiz é x igual a 3. Certo? O primeiro caso, então, a gente achou as raízes. Agora, ele fala que para a gente encontrar as assíntotas. A função logaritmo, tá? Quando ela tende para o infinito, o x tende para infinito. Quando o x tende para infinito, ela tende para infinito, né? Só que quando ela tende para menos infinito, o x tende a zero. Ou quando o x tende a menos infinito, a função tende a zero, certo? Mas isso é somente um log de x, por exemplo. Né? Isso acontece com log de x. Aí, nesse caso aqui, para a gente poder determinar as raízes, a gente vai ter que estudar o que é que acontece com essa função quando eu levo o x para menos infinito e para mais infinito, certo? Então, você tem um logaritmo, vou botar aqui em outra página, você tem que a f de x é igual a 1 mais o log de 3, isso aqui não importa muito, tá? De x menos 1 sobre x mais 3. Por que isso aqui não importa muito? Porque o que você vai analisar é o seguinte, ó. Você tem que pensar o seguinte, o log do número negativo, log, uma base qualquer aqui, uma base A, de um número negativo, seja lá que número seja esse, tá? Ele vai ser menor do que 1, ok? Ele vai ser menor ou igual a 1. Quando é que ele é igual a 1? Quando você tem que o x é igual a 1, né? Quando x é igual a 1, você teria 0, né? Então, ele é menor. Como é que eu mostro isso para vocês? De uma forma mais fácil, o que eu quero falar. Deixa eu fazer assim, então. Tá aqui o GeoGebra. Tá? Aí vocês vão conseguir ver isso pelo gráfico. Tá aqui log. Tá aqui log de x, por exemplo. Por que eu botei a média? O log de x. Olha o que é que acontece. Ó. Ele passa no 1, certo? Ele passa no 1, tá? Tá aqui o 1 aqui, que é a raiz, só o log de x, tá? Na base 10, você pode estar essa base aqui também como sendo 3, não teria problema nenhum. Na base é 3, o que você muda, né, é a forma de você, tá vendo, ó? Essa largura aqui. Aí vamos lá, ó. Quando você aumenta o x, ó, você está aumentando o x, números positivos, o logaritmo é positivo, você está aumentando o x, você está aumentando o valor do logaritmo, está sempre aumentando. É como, ele vai suavemente, mas ele vai sempre aumentando, ó, tá vendo, ó? Certo? E quanto você diminui o x, quanto menor o x, mais próximo você teria o resultado da tua f, né, de 0, tá? Então, você está mais próximo aqui, né, eu estou errando o que eu estou falando, né, não tem, você não tem logaritmo de números negativos, o que você tem são logaritmos de números positivos, tá?
Aí, quando o resultado lá está entre 1 e 0, você está indo, então, com a tua função, quando o x está entre 1 e 0, você está indo a tua função para em menos infinito. A tua função está indo para menos infinito. Mas ela nunca vai chegar, por exemplo, com a x igual a 0, porque não tem logaritmo de 0, né? Ela não pode pegar e colocar x igual a 0. Lembra que a gente não pode calcular o logaritmo de 0? Ficou claro para vocês o que eu quero falar? Pelo Ficou. visto não, né? Ficou aqui, não sei os outros. Ficou. Ficou, né? Ótimo. Então, ó, você tem aqui, ó, que o logaritmo de 0 a 1, ele está na parte negativa da função, certo? E quanto for menor o valor de x, mais próximo de 0, certo? Menor é o logaritmo. Então, quando o x está tendendo ao resultado próximo de 0, a tua função está indo para menos infinito. Aqui você tem um assíntota vertical, então, em x igual a 0, certo? Você tem um assíntota vertical em x igual a 0, né? Aí, naquela função lá que a gente encontrou, aquela função a gente tem 1 mais. Aí, aqui você tem x menos 1, certo? X menos 1, barra. Opa, eu leu diferente, a gente tem que colocar o parênteses aqui. Aqui. Colocar parênteses aqui. Colocar outro aqui. Aí, agora aqui. Vou colocar uma barra aqui. Aí, agora ficaria x mais 3. Ó, a gente viu quanto era a raiz lá. A raiz foi 3, tá aqui a raiz. Onde ele está passando é no 3. Então, todo valor abaixo do 3, ó, do 3 até 1, vai acontecendo o que com a tua função? Ela está indo para menos infinito. Só que acontece, vocês lembram que ela não pode ter o valor menos 1? O valor menos 1 não, o valor 1, né? Que era lá do domínio lá, cadê? Cadê onde foi que a gente escreveu isso? Então, o x tem que ser diferente de menos 3, ou seja, o x tem que ser diferente de números negativos, certo? Porque a gente viu que não existe logaritmo de números negativos. E ele, além disso, ele tem que ser diferente de 1. Cadê o 1 aqui? Por que que deu? Tá aqui. Desse resultado aqui, ó. A gente encontrou. Ele tem que ser diferente de 1. Só que acontece, se você pegar qualquer valor abaixo de 1, isso aqui não pode ser menor do que 0. Não pode ser. Certo? Então, qualquer valor abaixo de 1 é menor do que 0. Tá? Então, o logaritmo ele não pode assumir, você não tem como calcular logaritmo de números negativos. Aí, esse resultado aqui vai para... Significa dizer que o domínio, né, da tua função, na realidade, é uma cor do tipo x pertence aos reais, né? Porém, você teria aqui um tal que x tem que ser maior do que 1, estritamente maior, não pode nem ser igual. Né? Porque se for igual, seria 0. Certo? Se for menor do que 1, aí você estaria pegando resultados negativos. Né? Aí por isso que você, quando você vai olhar o gráfico aqui, ó, a assíntota está em 1, que é esse número que a gente encontrou, né, que é de existência, né, lá do domínio lá. Então, a função, ó, não está definida, ó, de 1 por resto. Aí aqui entra a outra parte lá, que é lá no menos 3, ó, tá vendo? Ó? Quando você pega o menos 3, aí você estaria pegando aqui o menos 3 e até infinito. Por que você estaria pegando o menos 3? Porque o menos 3 foi o outro resultado que a gente encontrou aqui, ó. Cadê, ó? Tem que explicar isso melhor para vocês. Cadê aqui? Entrou. Voltando aqui aonde a gente estava. Ó, se você pegar menos 3 aqui, qualquer valor abaixo de menos 3, certo? Qualquer valor abaixo de menos 3, o que é que acontece aqui? Pegar o menos 4. Você teria menos 4 menos 1, dividido por menos 4 mais 3. Obviamente, em cima vai ficar menos 5, e embaixo vai ficar menos 1. Olha, menos com menos é mais.
Então, o logaritmo é positivo. Beleza? Pura? Deu para entender isso? Espero que vocês tenham entendido que você estaria calculando logaritmos de números positivos para qualquer valor abaixo de menos 3. Tá? Então, a gente lembra lá, o domínio, né, o x teria que ser, a gente controlar que o x tem que ser diferente de menos 3 e o x tem que ser diferente de 1. A gente controla essas duas coisas, certo? Condição do domínio. Aí, nessas duas coisas que a gente controla, significa dizer que a gente está construindo retas, são assíntotas. Assíntotas verticais em menos 3 e outra assíntota vertical lá no 1. Tá? São assíntotas. Aí, além disso, a gente viu o seguinte, que a função daqui para cá, ela não existe, por quê? Porque o log, você estaria calculando o log de números negativos. Log de números negativos. Aí como é que você calcula um log de um número negativo, se o resultado que tu vai ter é positivo? O resultado de uma exponencial, ela é sempre positivo. O exponencial é elevado a menos x, isso aqui é positivo. Voltando aqui de novo. Tá? É elevado a menos exponencial, isso aqui é positivo. É elevado a exponencial, isso aqui é positivo. Não importa qual o valor de x. Certo? Então, você não tem como encontrar um valor negativo. É a mesma história do zero. Tá? Tá claro, pessoal? Até aí? Vocês entenderam isso? Tá, sim, senhor. Entendi. Ótimo. Ótimo. Acho que ficou melhorzinho, né? Deu para entender, né? Voltar aqui de novo, botar aqui de novo. Bom, então a gente já encontrou as assíntotas, a gente já encontrou as raízes, né? Que só tinha uma raiz e foi em 3. E as assíntotas a gente já encontrou, que foi aquelas condições de domínio, certo? O domínio, né? Obviamente, dessa função. Aí, olhando para o gráfico agora, a gente pode dizer que o domínio é quem? É x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 1 e x tem que ser menor do que menos 3. Por que x tem que ser maior do que 1? Porque valores entre 1 e 3, menos 3, certo? A função não está definida. Ela está definida em qualquer outro desses valores. Tá? Então, voltando lá para o simulado, vamos ver lá como é que teria a resposta lá. Aqui, raiz, assíntota. Assíntota. Só olhando para as assíntotas, só tem essa assíntota aqui, né? Ele não deu raiz, não? Então, essa questão aqui está faltando coisa. Qual é a raiz? Aqui está faltando um, né? É raiz? Não, é um. É 3, né? 3. A raiz é 3. A gente viu que as assíntotas estavam em menos 3, estavam em 1. Em y igual a 0, é uma raiz. Aí a gente teria que olhar de novo o gráfico. Em y igual a 0, é uma assíntota? Não, é não. Y igual a 0 não é uma assíntota. Não, não é. Não é por causa disso aqui, ó. Dessa outra parte aqui, ó. Vocês observem que a assíntota, quando y é igual a 0, você não pode ter raiz, né? E a gente tem raiz. Aqui é a raiz. Tá? Se y fosse igual a 0, fosse uma assíntota, esse gráfico estaria mais para baixo. Bom, significa dizer que a questão aqui está feio, exatamente, cara. Tá, isso aqui está errado. Isso aqui tem uma raiz 3. Isso aqui, x, é menor do que menos 3, certo? União, x está entre 1 e 3. Não, x não pode estar entre 1 e 3. 1 e 3, não, como é?
Tá, união a x maior do que 3. Certo, isso aqui tudo bem. Isso aqui tá melhor. Mas isso daqui é a mesma coisa de você colocar x menor do que menos 3, união x maior do que 1. Porque o resto aqui tá tudo assim, dá só esse significado. Porque você tem que x é menor do que 3, x é maior do que 3, x é menor do que 3, x é maior do que 3. X pode ser assumir qualquer valor acima de 3, x pode assumir qualquer valor abaixo de 3. Enfim. E ao mesmo tempo, tudo bem, ele seria maior do que 1. Então isso aqui tudo a gente poderia esquecer, ó. Tudo poderia esquecer, não significa nada. Esse aqui está errado, né? Isso aqui está correto. A raiz está errada. Não tem como não ser essa resposta aqui, não. Mas, enfim, está faltando informação aqui na resposta, né? Vocês perceberam isso, né? Tá claro? Aí, vamos lá. Realiza estudo do domínio, o sinal da imagem, as raízes, tal, para determinar o gráfico da função. Aí, para a gente poder determinar o gráfico dessa função, a primeira coisa que a gente vai pensar é em calcular a raiz, certo? Ou seja, você vai dizer que 0 é igual a menos 7 mais 8 log de 10, né? Aqui você teria 3x mais 2. Como é que você faz isso? Você passa o 7 para o outro lado, ficaria 7 igual a 8 log de 10, 3x mais 2, né? Aí você passa esse 8 para cá, então ficaria log de 3x aqui na base 10, né? 3x mais 2 a 8, isso aqui é igual a 7. Ou seja, você teria 3x mais 2 elevado a 8, isso aqui é igual a 10 elevado a 7, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser 3x mais 2, de 10 elevado a 7 sobre 8, né? Você eleva 7, tira a raiz oitava, né? Então 3x é igual a 10 elevado a 7 sobre 8 menos 2, logo x vai ser igual a 10 elevado a 7 sobre 8 menos 2 dividido por 3. Aí esse resultado dá quanto? Vai dar não dá um número inteiro não, dá? Vamos ver aqui. Fazer essa... Professor, eu fiz essa questão. Ele dá um número próximo de 2, mas é menor que 2. Próximo de 2? É. Pronto, então se ele dá um número próximo de 2, é esse número aqui, né? Ou esse daqui, né? Pode ser esse daqui, Pois não. Alô? Eu acho que o rapaz caiu. Deve ter caído. Bom, a gente teria que calcular esse número aqui, que eu acho que Não tinha falado nada, não. seria 10, assim, 10 elevado a 7 oitavos, menos 2 dividido por 3. 1,83, né? Seria próximo de 2, como você falou, positivo, certo? Então, quando você calculou a raiz, você mataria qual é a resposta já aqui, ó. Porque a raiz não está no eixo Y, tá, pessoal? Eu tenho que passar próximo desse número 2, né? E ele não está no eixo Y, ele está no eixo X, certo? Aqui, ó, tá passando entre 0,5 e 1. Aqui também. Aqui tá passando próximo de 2. Então, só tem essa opção. Ou tem essa opção, também tá passando próximo de 2. Só que aí a gente tem que ver o seguinte, qual é a cara da função logaritmo, né? Aí você tem que pegar essa opção aqui, ó. Quando você aumenta o x, o logaritmo aumenta. Quando você diminui o x, quanto menor o x, menor o valor dessa função, tá? Aí ele estaria diminuindo. E outro detalhe que você tem que olhar, ó, quando x for igual a menos 2 terços, isso aqui é
seria 0, né? Aí não pode ser 0, tem que ser 1. Então, quando você tem isso aqui 1, isso aqui é 0, né? Então, quando isso aqui é igual a 1, vamos ver aqui. Só um momento aqui para vocês. Então, quando x for igual a 1, é isso que a gente vai calcular. Na realidade, né, o x é igual a 1, né? Por log dá 0, certo? Por log, na base 10 de 3x mais 2. Isso aqui ser igual a 0 significa dizer que esse cara de 3x mais 2 tem que ser igual a 1, né? Aí você estaria pegando, então, uma cor do tipo 3x mais 2 igual a 1. Isso aqui ficaria, parcela para cá, menos 1. Então, x teria que ser igual a menos 1/3, né? Então, quando x for igual a menos 1/3, você tem que essa parte é 0, certo? Essa parte é 0 e sobra o menos 7. Mas o x é igual a menos 1/3. Aí você vai olhar no gráfico. Então, o menos 7 no gráfico, né? Menos 7 aqui no gráfico. O menos 7 está aqui, ó. Está bem aqui, ó. Certo? E o x está assumindo o valor menos 1/3. Enquanto que aqui o x está assumindo o valor, ele já está passando no 7, mas o x está assumindo o valor que é positivo. Tá vendo, ó? Então, só tem essa opção. Beleza pura? Deu para entender isso aqui, essa questão, a resolução dela? Qual foi o item certo, Jô? Só pra me dar uma olhadinha. De entender? Isso. Só pra me juntar aqui as pecinhas. Obrigado. De nada, meu filho. Tranquilo? Deu certo? Ó, vamos lá de novo, a mesma coisa, estudar o gráfico, certo? De novo, a mesma coisa. Quando você vai estudar o gráfico da função, o que é que você faz? A primeira coisa, você pega f de x igual a f de x a 0. Aí você teria menos 5 ln de 4x mais 5. Isso aqui é igual a 0. Aí daqui você teria ln de 4x mais 5 igual a 0. Certo? O menos 5 eu passo para o outro lado dividindo. 0 dividido por menos 5 é 0. Né? Esse resultado só é igual a 0 quando você tem 4x mais 5 igual a 1. Certo? Que aí o ln de 1 é 0, né? Ou seja, x vai ser igual a menos 1. Todo mundo entende isso, não é? Então, quando x é igual a menos 1, a tua f de x é 0. Aí tu vai olhar, x é igual a menos 1. Né? Aí tu vai olhar quais é... Aqui, ó, x é igual a 2, a f de x é 0. Não, tá errado. Né? X está entre 1 e 0,5. Isso aqui tá errado. Né? O x está igual a menos 1. Tá um pouco parecido. Não, tá errado. Então, sobrou a letra C ou a letra E. Né? Letra C ou letra E. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode analisar o que é que acontece com o restante da função, né? Certo? Qual é a restante da função? Qual o ponto tá tocando aqui, ó? Tá vendo? Onde é que toca o eixo Y? Quando você coloca x igual a 0, o que é que acontece, então, com a tua função? Tá? Então, quando x for igual a 0, você teria, então, a f de 0 igual a menos 5 vezes o ln de 5. Esse resultado é positivo, mas esse resultado é negativo, tá vendo? Então, você teria aqui um resultado positivo, numérico, vezes um resultado negativo. Então, o resultado tem que ser negativo, tá? Ele tem que cortar o eixo y, né? Quando x for igual a 0, no resultado negativo. Aqui ele está cortando o eixo y quando x é igual a 0, no resultado positivo. Mas aqui ele está cortando no resultado que é negativo. E você está vendo, ó, que você tem menos 5 vezes um valor, né? Então, seria menos 5 vezes um valor. Se esse valor for maior do que 1, menor do que 2, então, você estaria mais ou menos aqui, né? Tranquilo, galerinha? Deu para entender? Guilherme pediu para eu repetir. Tudo? Não sei, Gui, tudo, é? Vamos lá de novo. Eu quero determinar o gráfico da função. Eu já tenho as opções aqui. Então, eu só preciso determinar dois pontos.
certo? Para poder determinar o gráfico de uma função dessa forma, né? Resolver rápido, certo? Só precisa determinar 2 pontos. Quais são eles? Primeiro ponto é a raiz. Quando eu falar raiz, é o valor de x, certo? Qual é o valor de x para que a f de x seja igual a zero. O segundo ponto, né? Quando x é igual a zero, o que é que acontece com a minha f de x? Essas duas coisas que eu preciso determinar, certo? Aí, para poder determinar a f de x igual a zero, obviamente eu vou substituir aqui, ó. No lugar da f de x eu vou colocar zero, aí você teria 0 menos 5, o ln de 4x mais 5 é igual a zero. Obviamente, esse cara eu posso passar para o outro lado, esse cara está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo, né? 0 dividido por menos 5 é zero. Então, você teria 0 igual a ln de 4x mais 5, né? Esse aqui tem um e aqui, né? Ó, você pode passar esse e como sendo expoente, aí vem e elevado a zero vai ser igual a 4x mais 5. E elevado a zero é 1. Então, 1 vai ser igual a 4x mais 5. Eu posso passar o 5 para o outro lado, então ficou 1 menos 5, isso aqui dá menos 4, é igual a 4x. Logo, daqui você tira, né, que x é igual a menos 1. Aí você já determinou o primeiro ponto. Então, quando a f é zero, certo? Quando a f é zero, você teria a raiz, e a raiz é menos 1. Então, o resultado é menos 1. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que você vai determinar. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é você substituir na função o x igual a zero. Então, a tua f de x é igual a menos 5 vezes o ln de 4x mais 5. A tua f de zero é igual a menos 5. ln, ó, de quanto? 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0. 0 mais 5 é 5. Certo? Então, 4 vezes 0, né? Você está substituindo o valor de x por 0. Então, isso aqui ficou só ln de 5. Aqui deu o resultado ln de 5. É um resultado positivo. Aqui você tem um menos 5, resultado negativo. Tá? Então, quando o x é igual a 0, você tem como resultado menos 5 ln de 5. Então, você espera que a tua função seja um resultado negativo. O que é que significa dizer isso aqui? Isso aqui é onde corta o eixo x. Aqui é onde corta o eixo y. Aqui é o y, aqui é o x. Certo? Aonde corta o eixo x, aonde corta o eixo y. Aí a gente vai agora olhar para o gráfico. Esse primeiro gráfico está cortando no eixo x em 2. Mas eu não tenho 2 aqui como ponto, tá vendo? Para cortar no eixo x. Alguém ia falar alguma coisa, não? Já cortei? Não. Ó, aqui teria entre 0,5 e 1. Ele não está cortando entre 0,5 e 1. Ele está cortando no menos 1. É o que está acontecendo nesse gráfico aqui, da letra C. Aqui, na letra D, também você descarta. Ele não está cortando aqui nessa parte. Né? E na letra E, ele também está cortando aqui no menos 1. Então, pode ser ou a letra C ou a letra E. Aí, o que é que tu vai olhar? A segunda parte. Ele está falando que ele corta o eixo Y em algum ponto. Né? Quando x é igual a zero, você está cortando o eixo y. Aí você olha para cá, esse gráfico. X igual a zero, você está dando um resultado que é positivo. Mas a gente acabou de encontrar que o resultado é negativo. X igual a zero, o resultado é negativo. Então, a única opção possível é essa. Beleza? Deu para entender? E aí, pessoal? Estão entendendo? Não estão entendendo? Tá claro? Não tá claro? Tá cristalino? Não tá cristalino? Tá que nem água que sai da torneira, ó, professor. Mas cheia de cloro ou sem cloro, cara? É, porque pode ser que aqui seja que faz mal. Tá limpa. Hã? É, tá que nem água que sai da torneira. É, realmente tá. É, vamos tentar melhorar isso, né, cara? Não sei como. Ah, aqui a gente tem isso, e ele pede o valor disso.
Vamos ver se a gente consegue responder, tá? Desculpa, mas eu tô com sono. Tá aqui. Cadê? Sim. Agora fodeu. Eu acho bem massa quando o professor tem essas reações. Eu me sinto muito seguro para fazer a prova. As ações do... Agora fodeu? Ah, agora fodeu aqui porque tá travando aqui, mano. Eu fico puto quando isso Aperta acontece. S que acho que resolve. É, resolveu mesmo. Eu tinha botado já aqui o gerenciador de tarefa, já ia finalizar a tarefa. E recomeçar. Aqui, tá aqui. Vamos lá aqui na página nova. E vamos colocar esse novo exercício. Vamos ver se a gente consegue resolver, né? Vamos só, tem coisa que eu não sei resolver não, tá? Ainda bem que vocês estão aí e sabem resolver por mim. Tem alguém entrando aqui? Vamos lá, voltando aqui de novo. Ó, log de 2, log de x na base 2 é igual a log de 16 na base y. Tá, certo? E x vezes y é igual a 64. Bom, vamos lá, log de x na base 2 é igual a log de y, e aqui teria 16, tá, pessoal? E ele fala que x vezes y é igual a 64, certo? Se eu colocar o logaritmo aqui, né, log na base 2, por exemplo, você teria xy igual a log na base 2 de 64, certo? Aqui, obviamente, você tem um produto, isso aqui vira soma, então você teria log, né, de x na base 2 mais log de y na base 2 igual a log de 64 na base 2. Log de 64 na base 2, a gente vai responder isso agora. Log de 64 na base 2, isso aqui é igual a log 64 seria 2 vezes 2 dá 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, é 2 a sexta, né? Então, 2 a sexta, 2. Tranquilo? Todo mundo entende isso? Tá? Aí, aqui, você pode dizer que é 6 vezes log de 2 na base 2, que isso aqui é igual a 6, né? Porque isso aqui é 1. Então, isso aqui deu 6. Aí, ou seja, isso aqui é igual a 6. Então, o que a gente tem? Que log de x na base 2 mais log de y na base 2 é igual a 6. Né? Beleza, puro, deixa aí. Certo? Aí, a outra coisa que a gente tem é que o log de 2, log de x na base 2 é igual ao log de 16 na base y. Tá? 16 na base y. Beleza, vamos ver o que é que acontece aqui. Esse cara, log de 16 na base y, certo? Eu vou trocar a base, vou botar tudo em base 2. Quando eu troco a base, pessoal, eu coloco 16 na base 2, divido, né? Aqui ficaria y, a base 2. Ou seja, 16 na base 2, isso aqui é a mesma coisa, ser log 16 é 2, 4, 8, 16, né? Então, 4. 2 a quarta, 2, log, y na base 2. Isso aqui dá 4, né? Então, ficou 4, log, y na base 2. Aí, isso aqui ficou, então, 4 sobre log de y na base 2. Beleza até aí, né? Tá claro para todo mundo até aí, pessoal? Professor, Pois não.
Por que que o senhor somou o log de x na base 2 com o log de y na base 2? Pronto. Mara, a ideia aqui é o seguinte, ó. Vamos lá aqui, apagar aqui um negócio aqui. A ideia aqui é o seguinte. Se você olhar bem aqui, tem um log na base 2. Se você olhar bem aqui, tem um log na base 2. Então, eu quero deixar todo mundo no log na base 2 por conta da questão em si, entende? Que a questão em si, ele já te dá um pressuposto de ter um log aqui na base 2. 16 é múltiplo de 2, né? No sentido de ser fatorável por 2, né? E você teria tudo 2. 64 também. Então, tá tudo indicando para poder fazer as coisas em relação à base 2. E a resposta está em função dessa base 2. Tá? Então, eu tenho que tentar colocar todo mundo na base 2. Aí, para me colocar todo mundo na base 2, a primeira coisa que eu faço, que eu observo, é o seguinte. Quem não está com log na base 2? Primeiro, esse não está e esse não está. Certo? Como esses dois caras não estão na base 2, eu vou tentar colocar os dois na base 2. O primeiro cara é log de 16 na base y, né? 16 na base y. Aí eu faço uma troca de base. A base que eu quero é a 2, não é a y, é a base 2. Então, eu coloco 16 na base 2, log de y na base 2. Então, eu troquei a base, tá vendo? Ó? Log de 16 na base 2, a gente já viu que isso é 4. E aqui ficaria log de y na base 2. Então, esse cara aqui, eu posso escrever dessa forma. Pronto, né? A outra coisa que a gente tem é que xy é igual a 64. Eu posso aplicar o logaritmo na base 2 dos dois lados. Certo? Então, quando eu aplico o logaritmo na base 2 dos dois lados, você teria log de x vezes y igual a log de 2 de 64. Tranquilo? Log de 64 na base 2, né? Tranquilo até aí? Tá claro a ideia até aí? Uhum. Pronto. Aqui você tem um produto. Quando você tem um produto, você transforma isso numa soma. Certo? Então, vai ficar log na base 2 de x mais log na base 2 de y. Isso daqui é igual a... Quanto é? 6, né? 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta, que dá 6, né? Seria a mesma base, né? A gente já viu isso já, né? Isso aqui que log de 64 na base 2, isso aqui é a mesma coisa de ser 64 igual a 2 elevado a x, né? 64 eu posso escrever isso como 2 elevado a sexta igual a 2 elevado a x, logo x é igual a 6, né? O resultado está aqui. Então, eu formei tudo na base 2, tá vendo, ó? Eu estou dizendo que o log de x na base 2 mais o log de y na base 2 é igual a 6, certo? Aí, só que eu sei o seguinte, eu sei que o log de x na base 2 é igual ao log de y. Opa, log de y não, né? Log de 16 na base y. Só que 16 na base y é 4 dividido por log de y na base 2. Ou seja, tá até aí tudo bem, né? Tranquilo? Log de x na base 2 é igual a 4 sobre log de y na base 2. Né? E eu sei também, né, que o log de x na base 2 mais o log de y na base 2, isso aqui é igual a 6. Certo? Aí ele pede para encontrar o quê? Ele pede para encontrar o log de x sobre y ao quadrado. Tá. X sobre y ao quadrado. É o log de x sobre y, isso aqui na base 2, né? É isso que ele pede para encontrar, né? Isso ao quadrado. O quadrado a gente leva no final, não importa muito, não. Isso aqui, obviamente, isso aqui é igual ao log, né? Se a gente colocar só o que ele pede, que é o log de, na base 2, x sobre y, isso aqui é igual ao log, como é uma divisão, de x na base 2, menos o log
de y na base 2. Ele quer saber quanto é isso ao quadrado, né? Quanto é essa subtração ao quadrado, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar uma forma de resolver isso aqui, né? Só que eu sei o seguinte, de novo, voltando lá ao início. Eu sei que a soma é igual a 6. Eu sei que 1 é igual a 4 sobre o inverso do outro, né? Então, eu sei que log de x na base 2 mais o log de y na base 2 é igual a 6. E eu sei que o log de x na base 2 é igual a 4 sobre log de y na base 2. Aí eu vou pegar, vou fazer a seguinte brincadeira. Onde tiver log de x na base 2, eu vou substituir por isso. Tá? Então, o que significa dizer que essa expressão aqui, ela vai se tornar uma coisa do tipo 4 sobre log de y na base 2, mais log de y na base 2. Isso aqui vai ser igual a 6. Tranquilo até aí? Acho engraçado esse silêncio, cara. Seria 4 log de y na base 2 mais log de y na base 2 igual a 6. Aí você multiplica todo mundo por log de y na base 2, você vai ter 4 mais log de y na base 2 ao quadrado igual a 6 log de y na base 2. Todo mundo entendeu isso que foi feito? Eu multipliquei todo mundo por esse cara, certo? Então vai ficar 6 vezes log de y na base 2. Ele vai aparecer ele ao quadrado aqui, ó, que é ele vezes ele, né? E aqui teria o 4. Então é fácil entender que isso aqui vai ficar log de y na base 2 ao quadrado menos 6 vezes log de y na base 2 mais 4. Isso igual a 0. Tá? Eu vou chamar esse cara de z. Então, eu estou dizendo que o log de y na base 2 é igual a z. Certo? Se esse cara é z, então vai ficar então z ao quadrado menos 6z mais 4 igual a 0. Aí eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. Né? Qual é a equação do segundo grau? Z ao quadrado menos 6z mais 4. Isso aqui é igual a 0. Z vai ser igual. Pois não? Por que que o senhor não passa ao quadrado lá pro outro lado? É porque é do log todinho ou é... Aqui é porque é do log todinho. Ah, entendi. Esse aqui é um pouco diferente, porque você não está pegando o y ao quadrado, né? Você está pegando o log todo ao quadrado. É um pouco diferente. Tá? Então, isso aqui vai ficar 6 mais ou menos a raiz quadrada de 36, né? Que seria esse cara ao quadrado, menos 4 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é 4, dividido por 2 vezes o a. Então, z vai ser igual a 6 mais ou menos raiz de 36 menos 16, isso aqui dá 20. Não é a raiz comum, então z vai ser igual. 20 é a mesma coisa, ser 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2. 6 dividido por 2 é 3, então ficou 3 mais ou menos raiz de 5. 3 mais ou menos raiz de 5. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aqui? Ó, isso aqui é a mesma coisa de ser 6 mais raiz, mais ou menos, né? Raiz de 4 vezes 5, isso dividido por 2. Ou seja, você teria 6 mais ou menos 2 raiz de 5, né? Porque a raiz de 4 é 2, isso dividido por 2. O 6 dividido por 2 é 3, né? E o 2 dividido por 2 é 1. Então, ficaria 3 mais raiz de 5. Mais ou menos, né? Então, tá aqui o z. Você teria duas raízes possíveis, que é mais ou menos a raiz de 5, né? 3 mais ou menos a raiz de 5. Esse z, na realidade, é o log de y na base 2. Isso aqui vai ser igual a 3 mais ou menos raiz de 5. Vamos anotar isso, certo? É fácil entender que o log de x na base 2, isso aqui é igual a 4 sobre log de y na base 2. Ou seja, é só pegar esse resultado aqui, né?
Aí ficaria 3 mais ou menos raiz de 5. Certo? Joel, Pois não, meu filho. não seria 2 raiz de 5, não? 2 raiz de 5. Sim. Sim, é porque você estaria dividindo aqui, ó. Tá Ah, certo. Você certo. Entendi. né, você Ok. estaria dividindo por 2, né? Uhum. Bom, voltando aqui à expressão anterior. Então, a gente determinou quem é o log de x na base 2, né? Tá aqui. Quem é o log de y na base 2 tá aqui. Isso aqui você pode multiplicar pelo inverso conjugado, né? Pelo conjugado aqui desse inverso, não, né? O conjugado. Aí você poderia tirar essa raiz daqui, mas eu não sei se eu uso mais ou se eu uso menos. Enfim, se eu usar aqui o mais, vamos usar por mais, né? Seria 3 mais raiz de 5. E aqui seria 4 sobre 3 mais raiz de 5. Né? Para multiplicar pelo conjugado, você tem que multiplicar por 3 menos raiz de 5, dividir por 3 menos raiz de 5, certo? Para poder tirar essa raiz de baixo. Aí você teria 4 vezes 3 menos raiz de 5, dividido por 9 menos 5. Isso aqui dá 4. Então, isso aqui vai ficar 4. 4 dividido por 4 é 1. Ficaria 3 menos a raiz de 5. Ó, legal. Quanto que um dá 3 mais raiz de 5, o outro dá 3 menos raiz de 5. Massa. Massa, né? Vocês já viram o resultado? Não. Cadê aqui? Cadê aqui? Aqui não, aqui. É aqui, né, ó. Se esse cara é 3 menos a raiz de 5, e esse outro cara é 3 mais raiz de 5, né? É fácil entender que, ó, 3 menos 3 é 0, menos raiz de 5, menos raiz de 5. Isso aqui dá menos 2 vezes raiz de 5, né? Só que eu quero esse cara ao quadrado. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, vocês entendem que vai ficar 2 ao quadrado. Ó, eu quero log de 2 de x sobre y, certo? Isso ao quadrado, tá? Isso aqui é a mesma coisa de ser o log de x na base 2 menos o log de y na base 2, isso ao quadrado, tá? Esse cara é o primeiro aqui. Isso aqui vai ser igual a 3 menos raiz de 5, como a gente fez, né? Poderia ser 3 mais raiz de 5 e o outro seria menos também, não teria problema nenhum. E aqui seria 3 mais raiz de 5, certo? Isso ao quadrado. 3 menos 3 é 0. E esse menos aqui com mais dá menos. Então, você teria aqui um resultado do tipo 3 menos raiz de 5, menos 3, menos com menos é menos com mais é menos raiz de 5, certo? Ao quadrado. Isso é fácil que esse cara vai-se embora com esse e ficou somente raiz de 5 menos raiz de 5, que seria menos 2 raiz de 5. Então, você teria menos 2 raiz de 5. Só que isso ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, né? Raiz de 5 ao quadrado é 5. Então, 4 vezes 5, isso aqui é 20. Porra, que massa, cara. Questão boa, né? Interessante. Divertido. Então, a resposta é 20, né? É que a gente olha se ela tá correta, hein? Alguém pode olhar, hein? Deixa eu olhar no final, então, né? Se for o caso. Acho que dá tempo de fazer mais uma, né? Dá tempo de fazer mais essa daqui. Vamos ver se a gente pega aqui. Sei não, meu filho. Quantos números inteiros existe aqui, não. Vamos ver aqui. De imediato esse negócio sai, não. Existe quantos números inteiros de x tais que... Bom, isso aqui acontece, né? E é menor do que 2. Certo? Então, você está dizendo para mim o seguinte, ó. Existe quantos números inteiros tais que você teria log na base 10 de x menos 40
x menos 40, mais log, tranquilo, 60 menos x, né? Menor do que 2. Bom, existe quantos números inteiros que isso aqui acontece? Aí, o que é que tu vai fazer, pessoal? Você vai olhar, vai pegar aqui log, certo? Na base 10, isso aqui tá uma soma, vira uma multiplicação, ou seja, que vai ter x menos 40, vezes 60 menos x, né? Isso é menor do que 2. É fácil entender que aqui você teria x menos 40, 60 menos x, menor do que 10 elevado a 2, né? Que é 100, né? Isso aqui é 100, certo? Então, você teria x menos 40 vezes 60 menos x, menor do que 100, né? Menor do que 100. Aí aqui, você teria 60x, aí depois você teria menos x ao quadrado, depois você teria 4 vezes 6 dá 24, então isso aqui dá menos 2.400. Opa, tem alguém entrando aqui? Tem. Opa, Ô, Joel, mas não, meu filho. volta um pouquinho aí, porque tu trocou a base lá, aí a gente se confundiu aqui. Beleza, cara, vamos voltar aqui. A questão é essa daqui, certo? Logo na base 10, desses dois logaritmos, né? Menor do que 2, certo? Só fui repetir aqui. Aí aqui, depois que eu repito, aqui tem uma soma. Primeira coisa, aqui tem uma soma de logaritmos, tá? Quando No você caso, tem esse uma log de 2 aí tá errado, né? Hã? É log de 10. Esse 2 aqui tá errado, é verdade. Esse aqui é 10. Foi mal, ó. Esse aqui é 10. É 10. Porra, ainda bem que vocês estavam prestando atenção. Mas enfim, o resto vocês entenderam, então, né? O resto tá tranquilo, né? Como tem a mesma base, a soma se transformou na multiplicação, né? Aí a base tá aqui, eu passei para o outro lado como expoente. Como expoente não, né? Como base para ir esse cara como expoente. Bom, Ótimo, ótimo. né? E depois eu só fiz repetir aqui, né? Que 10 ao quadrado é 100. E agora tava multiplicando, mas espera aí que tem alguém entrando. E aí, Ismael, chegou cedo, cara. Como é que você tá? Vamos tornando aqui, né? Então, você tem x vezes 60, 60x, né? X vezes x, x ao quadrado. 40 vezes 60 dá 2.400, mais com menos dá menos. 40 vezes x menos 40x. Isso é menor do que 100. Então, olhando para esse cara e para esse cara, né? Obviamente, isso aqui vai ficar com 20x, né? Então, você vai ter menos x ao quadrado mais 20x menos 2.400. Isso é menor do que 100. Eu vou passar o 100 para o outro lado, tá? Então, ficou menos x ao quadrado mais 20x menos 2.500, né? Que aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. É menor do que zero. Vou multiplicar por menos 1, tá? Só para tirar esse quadrado aqui, ok? Quando eu multiplico por menos 1, o sinal que é de menor passa a ser de maior, né? Então, fica x ao quadrado menos 20x mais 2.500 maior que zero. Então, você quer todos os números que satisfaçam essa inequação, né? Aí, para a gente poder analisar isso, você vai resolver a equação, que é x ao quadrado menos 20x mais 2.500 igual a zero, certo? X ao quadrado menos 20x mais 2.500 igual a zero. Então, resolvendo essa equação, você teria aqui x igual a menos b, que seria 20, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado seria 20 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, dá 400, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é 2.500, dividido por 2. Obviamente, esse delta aqui é negativo, né? Então, o delta é menor do que zero, logo, você não tem raiz para essa equação, certo? Certo? Você não tem raiz.
Se você não tem raiz, o que é que significa dizer? Né? Aí, nesse caso, você vai olhar para o gráfico. Se o A é positivo, como eu coloquei aqui o A é positivo, certo? A parábola é para cima, né? Assim, ó. Né? A parábola é para cima. Se a parábola é para cima e o A é positivo, então ele está pegando todos os valores e não tem raiz, então ele não toca no eixo X. E a parábola é para cima. Anteriormente, o que é que a gente tinha? Uma parábola para baixo, certo? Uma parábola para baixo, mas ele era pegando todos os valores que eram menores do que zero. Aqui você está pegando todos os valores que são maiores do que zero. Com a parábola para cima, então todos os valores são maiores do que zero. Então, X pertence aos reais. Essa é a resposta. Beleza? Deu para entender, pessoal, o que eu quero dizer? Ficou claro? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, o que é a resposta numérica? Bom dia, professor. Com licença. Professor, quando eu tinha respondido essa questão, também eu tinha feito, aí, só que eu não consegui terminar ela, não. Aí o Mudo tinha dito que a resposta era 18. Ai, ai. Vou tentar de novo aqui, cara. Pois não. Não, professor, é que, tipo, se for uma resposta numérica, como é que a gente vai botar isso no... Meu Deus. Pois é isso que eu tô perguntando também. Relaxa. Tem vários problemas nessa lista, cara, que tem que resolver antes de botar a prova para vocês, né? Ai, ai. Vamos lá. O log na base 10 de x menos 40 mais log na base 10 60 menos x. Isso daqui tem que ser menor ou igual que 2. Repete a base. X menos 40. 60 menos x. Isso aqui é menor do que 2. Passa esse cara para o outro lado. X menos 40. 60 menos x. Isso aqui é menor do que 10 ao quadrado. X menos 40. 60 menos x. Isso é menor do que 100. Isso aqui a gente continua as contas, aí chega ao mesmo resultado de novo. A não ser que tem que pensar de uma outra forma mais simples. Se a gente for pensar na forma mais simples, pensando em logaritmo, esse primeiro termo aqui, ele assume qualquer valor que seja maior do que 40. Aqui ele assume qualquer valor que seja menor do que 60. Então, x está entre 40 e 60. Se a gente pegar os inteiros, aqui teria 20 inteiros. Não é tão simples assim, não é? É porque aqui 60 menos 40 daria 20 inteiros. Aí, como é menor do que 2, então ficaria 18. Vocês entenderam essa parte aqui, né? Porque no x aqui não pode assumir valores negativos, né? Você não pode ter valores que são negativos aqui, ó. Certo? Então, você só pode ter valores que estejam nessa faixa. Né? Ô, Joel, Pois não, meu filho. tem aí o esboço lá quando tu fez o... Tem como voltar um pouquinho as páginas, hein? Tenho, cara. Deixa eu ver. Volta de novo. Acho que é aí. Deixa eu ver. Cara, Faz menos 40 vezes menos x. Não dá mais 40x, não, Joel? Menos 40 é isso Lá em mesmo. cima, lá em cima. vezes x. É menos x, no caso, né? Macho, é mesmo, ó. Aí o delta é igual a 0. Porra, cara. É mesmo, ó.
Aí fica, meu filho, aí é só correr para o abraço. Criar x ao quadrado, mais 100x, menos 2.500, isso aqui é menor do que zero, né? X seria igual a menos 100, mais ou menos a raiz quadrada de 100 ao quadrado, isso aqui dá 10.000, né? Menos 4 vezes 2.500, né? Que é menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2.500, né? Isso aqui ficaria menos, então daria 2.500 aqui, isso aqui dá 10.000 realmente, então delta é igual a zero, e aqui daria menos 2. Aí o x, você teria x igual a menos 50, né? Menos 50 não, você teria x igual a menos 100 dividido por menos 2, que isso aqui daria 50. Então, x seria igual a 50. Ou seja, ele tem só uma raiz, né? E essa raiz é igual a 50. Volta uma página aí, professor. A Pois não. penúltima. Pronto? Ficou claro? Não ficou claro? Quer que eu repita alguma coisa, Maraia? Dá menos 2. Isso aqui fica menos 100, né? Porque é o b, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 10.000, menos 4 vezes o a vezes o c, aí ficaria menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes o a é 1, 4 vezes o c dá 2.500, é 10.000, então delta é igual a zero. Aí ficaria 100 menos 100 dividido por menos 2. Então, x é igual a 50. Pronto. Então, só tem uma raiz, né? Aí aqui você teria 50, essa raiz. É uma raiz única. E quando você tem uma raiz única, então todo mundo é positivo ou todo mundo é negativo, né? Aí você vai olhar aqui para a parte... Cadê a parte aqui que eu estava olhando aqui? Cadê? Essa daqui, né? Pronto. Então, todo mundo é negativo. Todo mundo é negativo. Veja só o gráfico. Ó. Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Mais 100x. Menos 2.500. É aquele 18 saiu da onde? O Rafael achou. Aquele o quê? O 18 que o Rafael disse que a questão deu. Veio da onde? É isso que eu quero saber, cara. Porque, ó, repare, ó, que todos os valores são negativos. Todos. Certo? Ó, todos os valores são negativos. E você está querendo uma função, uma inequação, né, que seja... Os valores têm que ser negativos, tem que ser menor do que zero. Olha o que é que acontece. Não sei se ele vai conseguir ler. Não, tá lendo não. Ele tá lendo não. Obviamente, ó, como você está pegando todos os valores que são negativos, aqui, ó, você está pegando os valores que são... Ele pode assumir qualquer valor que o resultado vai ser negativo, ó, tá vendo? Mas quando você reconstruir o gráfico da tua função lá, que é log de 40, não, x menos 40, mais log, eu não vou botar base, porque ele já reconhece como base 10, tá? 60 menos x. Então, o que é que acontece? Oi, Kiko, parece um grampo. Olha o que é que acontece, ó. Você lembra que ele pode assumir valores que estejam... Lembra lá que ele não podia assumir valores que estavam entre valores que eram menores do que 40, tinha que ser valores maiores do que 40, e não podia assumir valores que fossem maiores do que 60.
Aí acontece isso aqui, ó, tá vendo, ó? Ele não tem valores para cá, nem tem valores para cá. E quais os valores que são menores do que 2? Aí os valores que são menores do que 2, aí tem que pegar aqui, ó. Aí quando você pega aqui o 2, ó, tá aqui o 2, ó, nessa reta aqui, ó. 2, o 2, o 2, certo? É como se eu fosse o 2 aqui, fosse do assíntota. Então ele assume qualquer valor que esteja abaixo do 2. Só que ele diz aqui que você só pode assumir valores de x que estão entre 40 e 60. Tá vendo? 40 e 60. Ó, se eu colocar aqui menores do que 2, como tem menores do que 2, se eu colocar aqui menos 2, por exemplo, né, menos 2 mais a tua função, acontece isso aqui, ó. Né, porque o 2, ele faz a volta lá, ele tá tocando no 50, exatamente no 50, como a gente viu. Só que antes a gente tinha uma parábola assim, agora não. Agora, como a gente tá pegando um logaritmo, o negócio é super suavizado, né? Certo? Ó, toca exatamente no 50. Ó. Mas ele está assumindo valores que são somente, ó, de 40 até 60. Só que ele não pode assumir nem 40 nem 60, porque não existe o logaritmo de zero. Porra, cara, então é só isso, macho. Ó. Aqui, ó, desse lado, o x tem que ser maior do que 40. Certo? Tem que ser maior do que 40, porque ele não pode assumir valores que sejam iguais a zero ou valores negativos. Aqui, o x tem que ser menor do que 60, porque ele não pode assumir valores que são iguais a zero ou valores negativos, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, os valores que x pode assumir tem que estar entre 40 e 60. Só que ele não pode assumir nem o 40 e nem o 60. Aí aqui, como você está pegando só os números inteiros, então os possíveis números inteiros que existem são 18. Eu não acredito que seja só isso não, cara. A gente fez aquela conta todinha para chegar... para finalizar com chave de ouro. Né? Não. Mas vocês entenderam aí qual é a ideia aqui? E aquele menos 50? Kelvin, pelo amor de Deus. Cala a boca, menina. É porque x é raiz, aí fica 50 menos 40 é 10. 60 menos 50 é 10. 10 mais 10 é 20. Tirando os dois, que é o 40 e o 60, é 18. Tá aí, matei a questão. Ó, quando x é igual a 50, cara, o que é que acontece? Isso aqui, ó, veja bem, desse lado você vai ter log de 10, né? Porque aqui 50 menos 40 é 10. Na base 10, isso é 1, mais log de 10 na base 10. Isso aqui também é 1. Então, esse resultado é 2. Aí você teria 2 aqui e aqui 2. Então, você está resolvendo o quê? Essa equação. Você estaria resolvendo a equação. Então, 50 seria a raiz para a equação. Se aqui fosse igual, certo? Só que ele não está pedindo isso. Ele está pedindo quais são os valores possíveis de x, né? Que existam. Ou seja, eu fui tentar resolver a equação e ver como é que seria em relação a tua função, o comportamento da tua função e tal e tal. Mas, na realidade, eu só precisaria olhar o domínio da função. Aí, para mim olhar o domínio da função, eu tenho que ver quais são os valores que o logaritmo assume. Entendeu? Né? Então, ele pode assumir qualquer valor de x, ó, porque ele está perguntando em relação a x. Ó. Ele não está perguntando em relação a y. E os resultados que a gente está encontrando eram em relação à função y. Né, que ele pode assumir qualquer valor, mas quem é que pode assumir qualquer valor? O y. Né? Aí o x igual a 50 é a raiz. Mas o x tem que estar entre 40 e 60, condição do domínio. Né? Ele não pode ser nem 60 nem pode ser 40. Então, aqui sobra 18 números que o x pode assumir. E aí o gráfico lá da função que a gente encontrou era um gráfico onde ele tinha a 50 como raiz e ia fazer uma parábola, né? Só que ele tem assíntotas no 40 e ele tem uma assíntota no 60. Certo? Ou seja, o que eu estava analisando, na realidade, era a função f de x e a pergunta era sobre x. Porra, cara. Que coisa, né? Que coisa. Vocês têm tempo, pessoal? Vão ter outra aula agora? Tá livre.
Tá livre? Então vamos dar sequência aí. Aproveitar que vocês vão ter prova semana que vem, né? Vamos ver se a gente consegue resolver. Aí, questão de química aí. Eu sei que quem é bom nisso aqui é a Maraia, né? Em Por que química, eu não acidente. entendi? Hã? Por que eu? É porque você que tira nota boa, menina, que se garante. De acordo com o Bruno, é você e você. Não, é muita pressão. Aham. Em química, a acidez de uma solução líquida é medida pela concentração de íons de hidrogênio na solução. Tudo bem. A unidade de medida, a título de informação, é moles por litro. Tudo bem. A concentração de hidrogênio é denotada por H+. Beleza. Como tais concentrações geralmente envolvem expoentes negativos da ordem de 10, né? Ordens de grandeza negativos usados para comparar os níveis de acidez, a medida de acidez é usada pH é o oposto do logaritmo na base 10 da concentração de hidrogênio. Tá, tudo bem. Então, a primeira parte aqui da pergunta só para poder, a título de informação, para poder dizer que o logaritmo na base 10 de H+. Isso aqui é o nível de acidez. Né? E de base seria o logaritmo de OH-. Eu só não lembro se tem esse sinal de menos aqui também. Mas, enfim. Então, de acidez é de H+, de base é de OH-. Beleza. Deu a equação, como é que calcula. O pH da água, ele fala que é 3,9. O pH do aminoácido é 11,9. Beleza. Quais são as concentrações de íons de hidrogênio nesses materiais? Tá, é só fazer isso aqui mesmo, é sério. Ó, o pH é 3,9. Se o pH é 3,9, isso aqui vai ficar menos log de H+, né? Que é a concentração de íons que ele quer. Isso aqui passa-se menos para cima. Então vai ficar 3,9 igual a log de H+, passa-se menos para cima, que é menos 1. Aqui tem base 10, passa 10 para lá, então H+, a menos 1, isso aqui é a mesma coisa de ser 10 elevado a 3,9. Isso aqui dá aproximadamente 10 elevado a 4, né? Mas a gente não vai fazer isso, não. Então, 1 sobre H+ é igual a isso, então significa dizer que 1 sobre H+, isso aqui calcula o inverso disso aqui, então H+, a concentração de H+, é igual a 1 sobre 10 elevado a 3,9. 1 sobre 10 elevado a 3,9. Vamos ver aqui quanto é cadê a calculadora aqui. 1 dividido por 10 elevado a 3,9 igual a... Ó, desgraça. 1 dividido por 10 elevado a 3,9. Zero? Zero por quê? É muito alto, ele não consegue calcular isso? Ou ele reconhece ponto? Vamos botar vírgula aqui para ver. Não. 10 elevado a 3,9. Como é que a gente calcula isso aqui? Vamos usar o calculador aqui. John Million sai. Calculadora. Com licença, professor. Eu dividi aqui na calculadora, deu 1,25 elevado a 10 a menos 4. 1,25 elevado a 10 a menos 4. Então, seria essa opção aqui, ó, tá vendo? Que seria 1,26, né? Que é aproximado, né? Todo mundo entende isso que foi feito? Sim, senhor. Tranquilo, né?
Então, só tem essa opção aqui, né? O outro, calcular também é a mesma forma. Bota aqui o 11,9, né? Faz a mesma brincadeira, ficaria... Só que aqui ficaria... 10 elevado a 12, exatamente, que ele faz essa aproximação. Ele aproxima 11,9 por 12, né? Por 12, não por 10, por 12. Faz a aproximação de engenheiro, né? Aí, 12 vai ser o pH, isso aqui é igual a menos o logaritmo de H+, né? Ou seja, 1 sobre H+. Opa. H+ elevado a menos 1, né? No caso. H+ elevado a menos 1. Isso aqui é igual a 10 elevado a 12, né? Ou seja, H+ vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 12, que seria esse 11,9, né? Dá quanto isso aí, meu filho? Um 1,26 elevado a 10 a menos 12. Pronto, deu o mesmo resultado, né? Aí ele pega, a outra questão, a outra pergunta que ele pergunta, né? E aqui não tem aqui não tem outra opção, né? Tá vendo? Então não teria nem para onde marcar. Mas só que ele pergunta quantas vezes é maior, né? Então é só você pegar, ó, comparar esse cara e esse cara, ó. Então você observa que a água é maior do que o aminoácido 10 elevado a 8, certo? 10 elevado a 8 vezes. O que significa dizer, pessoal, que você tem 10 elevado a 8, né, de íons de H+ numa amostra com água, né? Água com gás. Belezinha, deu para entender? Ficou claro aqui para vocês isso aqui? Tranquilo? Acho que ficou, né? Que ficou, foi questão dada. Eita. Ah, mesma história, né? Determine as AIs, o domínio e as assíntotas. Oi? Pois não. O senhor só tem meia hora. Eu tenho meia hora? O tempo da Cuidado simulado não, ali, ó. cuidado não. Ah, o simulado aqui, eu tenho meia hora. Ah, não tô preocupado com isso não, relaxa. Eu não vou ganhar nota não. Ó, pessoal, vamos lá, vamos pegar isso aqui. Ó, a gente teria... É o logaritmo na base 10 de x ao quadrado mais x menos 12. Mais x menos 12. Certo? Logaritmo de x ao quadrado mais x menos 12. Isso aqui é a mesma coisa, ser logaritmo na base 10 x menos 3 vezes x mais 4. Todo mundo entende isso que foi feito? Ó, porque, ó, 4 menos 3 é 1. Tá aqui 1 aqui, né? 4 menos 3 é 1, certo? E 4 vezes 3 é 12. Como tem um negativo na parada, tá bem certinho. Beleza? Eu só fiz usar aqui uma fatoração, né? Isso aqui é a mesma coisa de ser o log na base 10 de x mais 3, x menos 3, mais log na base 10 de x mais 4. O que é que significa isso? Primeiro, x não pode ser negativo. Isso aqui não pode ser negativo. Isso aqui não pode ser igual ou menor do que zero. Ou seja, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, x menos 3 tem que ser maior do que zero. Logo, x tem que ser maior do que 3. Primeiro ponto. Aqui, x mais 4 tem que ser maior do que zero. Significa dizer que x tem que ser maior do que menos 4. Tá? Então, o domínio da tua função, eu posso dizer, então, que é uma coisa do tipo de menos infinito, x é maior do que menos 4, tá certo, pode assumir valores menores do que menos 4? Não, pode não. Não pode assumir valores que são menores do que isso aqui, não pode ser negativo.
Né? Isso aqui não pode ser negativo. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Se x for maior do que menos 4. Tá certo, maior do que menos 4 seria o valor menos 3. É isso mesmo. Menos 3, menos 2. Ele pode assumir. Aqui, se fosse 5, menos 5, aqui daria negativo. Isso aqui não pode assumir, não. Tá certo, tá certo. Foi mal. Então, o domínio da tua função é você pensar que x está maior do que 3 e ele está maior do que menos 4. Certo? Ele é maior do que 3 e é maior do que menos 4. Estranho, né? Maior do que 3 e maior do que menos 4. Eu esperava que tivesse um menor aqui nessa parada, mas não tem não. Maior do que 3, maior do que menos 4. Aí depois de fazer isso, o que é que a gente faz? Tá faltando nada não na questão? Tá não. É só isso mesmo. Ele pede para definir o domínio, a gente já definiu, né, que é menos 4 e 3. Né? Ele fala que está entre menos 4 e 3 aqui, ó. Aqui ele está falando que é menor do que menos 4, maior do que 3. É a mesma coisa que está escrito aqui, ó. É não. Menor do que menos 4, maior do que 3. Aqui ele fala que está entre os dois. Aqui ele fala que é menor do que um, maior do que o outro. Esse daqui você corta, né? Porque menos 4 não é 3. Isso aqui não pode ser. Né? Isso aqui é menos 4, tá correto? Aí o que a gente tem que analisar agora é o restante. Obviamente, essas condições aqui, ó, de menos 4 e 3 são assíntotas, certo? Menos 4 e 3 são assíntotas. Vocês já sabem por que menos 4 e 3 são assíntotas, tá? Porque a gente não pode ter esse resultado aqui zero, né? Então, em zero, você teria assíntota, certo? Então, esses números aqui não podem ser zero, né? Aí, o que mais? Então, a gente tem assíntotas nesses dois pontos, em 3 e em menos 4, beleza? Então, a gente já definiu as assíntotas, tá beleza? São essas duas aqui, menos 4 e 3, né? Já definiu isso. Menos 4 e 3, tá certo? Assíntotas menos 3 e 4 não. Menos 4 e 3, menos 4 e 3, tá beleza? Aí vamos ver a outra parte, que são as raízes. Aí, pessoal, para definir as raízes, o que é que tu vai fazer? É a raiz do logaritmo, tá? Então, tu vai pegar, tu vai reescrever a tua equação, o logaritmo, na base 10 de x ao quadrado mais x menos 12, isso igual a zero, tá? A raiz é isso. Você dizer que esse cara é igual a zero. Então, você teria x ao quadrado mais x menos 12 igual a 10 elevado a zero. Ou seja, isso aqui é 1. Então, x ao quadrado mais x menos 12, isso aqui foi igual a 1. Ou seja, x ao quadrado mais x menos 13, isso aqui é igual a zero. Daqui você tira aqui x vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 13. Né? Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1, 4 vezes 13 é 26, 52, 53, né? 4 vezes 3 aqui dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 13, 52. Com mais 1, 53. Divide por 2. Então, as raízes são menos 1 mais raiz de 53, dividido por 2. E menos 1 menos raiz de 53, dividido por 2. Vamos ver lá o que é que tem lá. Opa, esse aqui está correto. Esse aqui também está. Só pode ser uma dessas duas opções, né? Ou a letra A ou a letra B. Epa, voltei, foi. Onde é que eu estava mesmo aqui? É aqui nesse curso aqui, acesso. Vamos voltar à minha tentativa. Simulado 5. Continuar prévia. Pronto.
Só tem 24 minutos. Aí, voltando aí, isso está correto, né? Isso está correto. Agora, por que a assíntota em y igual a 1 é uma assíntota? Né? A primeira pergunta, por que y igual a 1 é uma assíntota? Certo? Ou seja, você teria lá uma reta lá que o gráfico não passa por ela. Você não passa por ela. E aqui teria o domínio, que ele está dizendo que é dessa forma, ou é dessa forma. O x é menor do que menos 4, ou x é maior do que 3. X é maior do que 3, está correto. Agora, x menor do que 4, menos 4, e x está... bom, a dúvida está no domínio, exatamente no domínio. Eu não sei se vocês observaram, né? Mas eu fazendo aqui, você teria essas duas expressões. A primeira expressão, a gente tinha que x tem que ser maior do que 3. A segunda expressão, a gente tinha que x... Isso aqui não pode ser negativo, esse resultado. Ele não pode ser negativo. Então, x tem que ser resultado positivo. Isso aqui tem que ser positivo. Para isso aqui ser positivo, x tem que ser menor do que menos 4. Para isso aqui ser positivo, x tem que ser maior do que 3. Bom, aí eu não estou conseguindo enxergar. Deixa eu botar aqui o gráfico aqui para ver uma coisa. É o logaritmo na base 10, né, que isso aqui é o de menos, log de x ao quadrado mais x menos 12. Então, vamos ver aqui. Ó. Esse resultado aqui é o maior do que 3. X tem que assumir valores que são maiores do que 3. E valores que são menores do que menos 4. Né? E ele não tem assíntota vertical. Ó. Agora, por que menos 4 tem que ser menor? Vacilei, ó. Ó, pessoal, se você olhar aqui de novo, voltando aqui à expressão de novo, ó, quando esse cara aqui pegando valores que são menores do que menos 4, eu não fiz foi o jogo de sinal. Né? A gente teria que fazer o jogo de sinal, foi mal. A gente tinha essas duas opções. Deixa eu ver aqui, explicar melhor para vocês. Ó, você pode ter x igual a 3 e você pode ter x igual a menos 4. Certo? Esses dois aqui são assíntotas. Significa dizer que tu vai construir aqui duas retas e vai fazer o estudo do sinal. Vai construir a primeira reta e vai construir a segunda reta. Vai colocar os dois valores, certo? O 3 e o menos 4. Aí tu vai fazer o estudo do sinal, ok? Então tu vai ter uma nova reta aqui. Uma nova reta aqui. Nessa nova reta, o que é que tu vai ter? Tu vai ter aqui os valores menos 4 e o valor 3. Aí tu vai olhar para a tua função, ó. Tá pegando o produto, certo? Aqui, obviamente, é negativo. Qualquer valor que seja menor do que 3, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. Então, isso aqui é positivo, 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 positivo. Isso aqui é negativo. Olhando isoladamente, como eu fiz, eu tinha isso aqui positivo e tinha... Porra, não pode olhar isoladamente, tem que olhar o conjunto. Aí, menos com menos é mais. Ó, tá vendo? Ó, menos com menos é mais. Menos com mais é menos. Certo? Mais com mais é mais. O logaritmo, ele não pode assumir valores que são negativos. Ele não tem como dar esse resultado negativo. Ele só pode dar resultados que são positivos. Então, você está pegando valores que sejam menores do que menos 4 e maiores do que 3. Certo? Porra, como eu vacilei, ó. Beleza? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Valores são menores do que 4 e maiores do que 3. Né? E esse y igual a 1 não é uma assíntota. Tá? Como a gente viu. Ele não está limitando. Próxima página. Determine o domínio, a imagem e o crescimento e decrescimento da função.
Domínio, novamente, só pode assumir valores que são positivos. Então, você teria 3x menos 7 maior do que zero. Como aqui é só uma função do primeiro grau, você não precisa se preocupar com o jogo de raízes, né? Com o jogo de sinal. 3x é maior do que 7. Né? Então, x é maior do que 7 terços. X tem que ser maior do que 7 terços. Logo, você teria que a raiz era 7 terços aqui, né? Ó, 7 terços a infinito. Esse é o domínio. Certo? Raiz não, é o domínio. Tá? Esse é o domínio aqui. X tem que ser maior. Aí agora a gente tem que olhar o seguinte. Esse aqui é o domínio, não? A imagem pertence aos reais, porque a imagem pode ser positiva, pode ser negativa também. Né? Porque quando é que ela é negativa? Quando está da raiz até esse ponto aqui. Ela é negativa. Nesse ponto você tem a assíntota, né, em 7 terços. E por que que ela é decrescente? Por que que ela é decrescente? Por que que ela está decrescendo essa função? Ela é decrescente. Estranho. Então, é por causa da base, não, Eduardo? Hã? É porque que a base é menor que una, não? Ah, tá aqui a base, é verdade, ó. Rapaz, vocês estão melhores do que eu, viu? Tá? É verdade. Então, a gente pode até conferir aqui no GeoGebra, de novo. É o logaritmo na base de 1/5, né, de 3x menos 7. Como eu falei para vocês, o domínio é maior do que 3 sobre 7. Ó, tá vendo? Maior do que 3 sobre 7. Como a base, como ele falou, como a base é menor do que 1, o lugar dele estar subindo, ele está decrescendo. Né? Então, tá aqui a assíntota tem 3 sobre 7 e ele está decrescendo. É isso mesmo. Beleza, ó. Nem tinha observado para a base, cara. Beleza. Próxima questão. O número em centenas de indivíduos em um determinado grupo de animais X após a liberação de um predador, no ambiente, é expresso pela função tal, né? Após 5 dias de liberação do predador, qual será o número de indivíduos? Após 5 dias da liberação do predador, qual será o número de indivíduos desse grupo presente no ambiente? O número de centenas de indivíduos de um determinado grupo de animais, X dias após a liberação do seu predador, é expresso pela seguinte função. Certo? Então, ele fala que a f de x é igual a 5, né? Após 5 dias de liberação, f de x é igual a 5, então 5 vai ser igual ao log. Achei isso aqui tá estranho. 5, raiz cúbica de 5, x à quarta. É isso mesmo. Esse aqui é 5 mesmo? Não, o x aqui é 5, não? O x aqui é 5, foi mal. O x é o que é aqui? X dias, X dias após a liberação. Pronto, foi mal. X dias após a liberação. Após 5 dias de liberação. Então, x é 5. Foi mal. Então, você tem x igual a 5. Aí você tem que a f de 5 é igual a log de 5, raiz cúbica de 5 elevado a quarto. Tem um Ctrl Z aqui. 5 elevado a 4. Certo. Vamos botar todo mundo aqui só numa base, só na base 5 só, tá, pessoal? Só para poder facilitar a minha vida. Então, fica 5 à quarta, 5, dividido por 5, raiz cúbica de 5, na base 5, certo? Aí, isso aqui dá a mesma coisa, vai ser 4 em cima fica 4, né? Embaixo,
você teria a mesma base, e você teria só o expoente, o resultado do expoente. O resultado do expoente é 3, é 1 mais 1/3, né? É 1 mais 1/3. Porque aqui tem 1 e aqui tem 1/3. Então, é 1 mais 1/3. Certo? Logo, você teria aqui 1 mais 1/3 é 4/3, né? 4/3. Então, ficaria 4 dividido por 4/3, ou seja, fica 3, né? O resultado. Todo mundo entendeu? Pois não, meu filho? Eu fiz essa questão, deu 3, só que o resultado é 300. É porque está em centenas aqui, ó. Ah. Bem aqui, ó, tem o nome, centenas de indivíduos. Que merda, né, macho? Mas eu iria também no 3, cara, logo de imediato. Né? Só que quando você volta para ler a questão, tem bem aqui, ó, número em centenas de indivíduos. Ou seja, é esse número vezes 100. Entendeu? A puta que pariu, né? Ai, ai. Determine o número de raízes assíntota da função. Número de raízes. Primeiro, a raiz tem que ser isso aqui igual a 0, né? Então, 0 vai ser igual a 1 mais log 1/2 de x. A raiz é isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar menos 1 igual a log de x, aqui 1/2. Então, x vai ser igual a 1/2 elevado a menos 1. Logo, a raiz de x é igual a 2. Certo? É fácil entender isso, né? Então, x tem como raiz o 2, tá certo? Certo? Certo. Então, tem 3 opções ainda. Tá, vou apagar aqui, para a próxima parte. Determine as assíntotas. Assíntota é em x igual a 0, né? Porque, tá vendo, ó, que você tá pegando... professor. Pois não? Estão pedindo para o senhor explicar por que na outra questão ficou 1 mais sobre 1/3 lá na fração. Pronto, cara. O que é que acontece lá, certo? Vou botar aqui na lousinha aqui, mais tranquilo. Lá você tinha log, né, de 5 à quarta sobre 5, raiz cúbica de 5, não é assim? Aí eu botei todo mundo na mesma base, na base 5. Então vai ficar 5 à quarta na base 5, dividido por log, na base 5, de 5, raiz cúbica de 5. Esse daqui é a mesma coisa de você escrever log de 5 à quarta, na base 5, dividido por log, na base 5, de 5 vezes 5 elevado a 1/3, não é? Que a raiz cúbica se transforma em 1/3, não é assim? Ó, raiz cúbica de x, né, isso aqui é igual a 5 elevado a 1/3, é a mesma coisa. Aqui tem 1, mesma base, você repete a base, somos expoentes. Então, aquela expressão lá vai ficar log de 5, né, a quarta, dividido por log, na base 5, de 5 elevado a 1 mais 1/3. Certo? Obviamente, né? Aí, repare, log de 5 na base 5, esse é 1, log de 5 na base 5, isso é 1, isso aqui fica só o 4, e aqui embaixo fica só 1 mais 1/3. Tá? 1 mais 1/3. Aí, ou seja, esse resultado aqui é 3, a gente viu, e a resposta tem que estar em centenas, então vai passar 300. Belezinha, ficou claro? E professor, repete só mais uma vez aí, por favor. Repito, cara. Tudo bem. Vamos lá. Ó, vamos lá. Eu vou fazer para ti só a parte de baixo, certo? Que acho que é que tá dando confusão. Uhum. Tem 5, raiz cúbica de 5. Na base 5, certo? A parte de baixo lá, isso aqui é a mesma coisa, seu log. A base, você repete. E aqui, ó, você pode escrever isso aqui como sendo 5 vezes 5 elevado a 1/3, não pode? Né? Pode. Aí tá aqui tem um produto, então eu posso escrever isso como sendo uma soma, né? 5 mais log 5 elevado a 1/3, certo? Usando a propriedade de logaritmo, eu posso tirar esse cara que está aqui como expoente e passar para cá, né? O log de 5 na base 5, isso é 1, mais
1 terço, né, que esse expoente saiu daqui, do log de 5 na base 5. Log de 5 na base 5, isso é 1. Então, fica 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço, isso aqui é a mesma coisa de ser 4 terços, não é? Certo? Então, a parte de baixo dá 4 terços, e a parte de cima ficaria lá, log de 5 a 4 sobre 5. Isso aqui é a mesma coisa de ser, né, 4 vezes o log de 5 na base 5. Isso é 1. Logo, isso é 4. Certo? Então, você está dividindo 4 por 4 terços. 4 dividido por 4 terços é a mesma coisa de repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Cancela o 4 com 4. 3 dividido por 1. Isso é 3. Belezinha? Show, valeu. Tem certeza? Se não tiver, eu repito de novo, cara. A gente faz. Não, tá. Deu para entender, agora deu. Bom. O que é que a gente estava fazendo mesmo, hein? Ah, sim, a raiz a gente determinou, que foi 2, não foi? A raiz foi 2. A assíntota é 0, né? Porque o x não pode assumir o valor 0. Certo? Aí, comparando esses dois, você teria isso. Bom. Aí, a outra coisa que ele pede é o domínio. Certo? Aí, o domínio significa dizer que x tem que ser maior do que... X não pode ser negativo. Então, x tem que ser maior do que 0. Certo? Aí, quando você olha x maior do que 0, tem esse resultado. E tem esse resultado. Só que nesse daqui ele colocou duas assíntotas. Ele colocou uma assíntota no eixo y e uma assíntota no eixo x. Certo? A gente já viu que a assíntota da função logarítmica, ela é suave, o crescimento dela é suave, mas ela não é limitada. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza, pessoal? Deu tudo bem para vocês? Deu para entender? Deu. Ótimo, meu filho. Tudo jóia. Professor, entendi não, Oi? repete, por favor. Repito. Aqui, né, ó. Vamos lá. Primeiro passo. Determinar a raiz. Você entendeu como foi que foi feito para determinar a raiz? Entendi. Pronto. Segundo passo. Determinar a assíntota. Você entendeu como é que a gente faz para determinar a assíntota? Não, na verdade não. Pronto. O que é que você vai fazer? A assíntota, você vai sempre determinar desse jeito. Você vai olhar para cá, para o que está no argumento do logaritmo, e você vai igualar esse argumento a 0. Como só tem x, então x igual a 0. Significa dizer que isso aqui é a assíntota. Certo? Então, a assíntota, tu vai sempre olhar para o argumento que está dentro do logaritmo e vai dizer que aquele argumento é 0. Isso ali é a assíntota. Beleza? Beleza. Pronto. Não, a função em y ela não é limitada, só em x. Tá? Nesse tipo de função. Aí a outra coisa que ele pede para determinar é o domínio. Para tu olhar o domínio, tu vai pensar na função logaritmo. A função logaritmo, ela não pode assumir, ela não tem um logaritmo de números negativos. Certo? Então, você não vai poder pegar x que seja negativo. Então, tu vai olhar para o argumento e vai dizer que o argumento, ele tem que ser positivo, ele não pode ser negativo. Certo? Como o argumento só tem x, então é x maior do que 0. Logo, é x maior que 0, a raiz é 2 e a assíntota é em 0. Tranquilo? Ah, entendi. Valeu. De nada, meu filho. Então, vamos fechar aqui a tentativa, né? Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Vamos ver se eu consegui tirar uma boa pontuação, né? Porque afinal, né? Bom, pessoal, tá tudo certo, né? Como vocês podem observar. Já pensou se eu errasse, né? Mas também com a ajuda de vocês, né? Como é que não é? A culpa ia ser do mundo. É isso, professor. Na prova, o senhor ajuda a gente na prova. Hã? Eu nem escutei essa parte. Cortou aqui, viu, Mayara? Não, a gente tem que fazer assim, ó. Já que o senhor falou que a gente te ajudou aí, né? Aí o senhor devia ajudar a gente. Pois é, essa parte de ajudar a gente corta aqui, entendeu? Ah, não. Bom, pessoal, até mais aí, tá? Bom final de semana para vocês. Foi bom demais a companhia de vocês aí. Professor, com licença. Pois não, meu filho.
sobre a prova ficar aberta 36 horas, dia 30.